Muitas pessoas da fandom de Berserk assimilam a trajetória do Griffith ao Lúcifer ou a do próprio Anticristo, e muito desse pensamento é assumido como verdade, mas eu discordo. Eu tenho uma perspectiva diferente sobre a trajetória de Griffith. Todo o rumo da história que ele percorre forma um paralelo direto com a de Jesus. Com o Griffith tendo percorrido a jornada de Jesus, só que de forma oposta, Griffith demonstrava desde jovem uma aura encantadora, só pela sua presença, fazendo ele ser uma pessoa desejada e buscada, e aqueles que o seguiam tinham benefícios hedonistas, diferente de Cristo, que falava com as pessoas de igual para igual, sem emanar nenhuma aura divina. Com os seus seguidores, só recebendo benefícios depois de suas mortes, porque em vida eles não tiveram nenhum benefício significativo. Muito pelo contrário, eles sofreram muito em vida. Com um grande marco, a traição, o sacrifício sendo novamente oposto, com Jesus sendo traído por um de seus discípulos pela ganância, com Jesus no final de sua vida se sacrificando em prol da humanidade, com o Griffith passando pelo mesmo processo, só que de forma oposta, que ele traiu os seus discípulos pelo seu desejo, pela sua ganância, com no processo do sacrifício de Jesus, ele fazendo o maior ato de altruísmo da humanidade, ao contrário de Griffith, que fez o seu sacrifício da forma mais egoísta possível. Novamente, em suas respectivas jornadas, Cristo seria o Deus que se reduziu ao homem, e Griffith seria o homem que se elevou a Deus. Com essa distopia do que seria Cristo no mundo de Berserk, não se atuando somente em Griffith, mas no metafísico completo, no que seria o céu, no que seria o conceito prevalente, com aquele escarcéu todo que aconteceu no eclipse, não sendo a visão do inferno no mundo de Berserk, mas sim a visão do céu. Aquilo é o céu no mundo de Berserk. Com essa distopia sendo algo muito real, com a própria morfologia da palavra que é referenciada aos demônios que estão naquele mundo, sendo uma referência cristã, com eles sendo os homens escolhidos por Deus para estabelecer as bases do cristianismo. E indo ainda mais para um significado mais bruto, são aqueles que são enviados em missão. Os apóstolos de Berserk sempre obedecendo a mão de Deus e fazendo reverência. E se a gente for reparar, muitas vezes no mangá de Berserk, os demônios, os apóstolos, os membros da mão de Deus são representados como iluminados, porque naquelas distopia eles realmente são, com até a ideia conceitual de bem e mal é oposta, porque o cristianismo não enxerga o mal como uma substância, mas apenas como a falta do bem, a falta de Deus, com em Berserk o mal sendo uma substância viva e eficiente no mundo. Após o sacrifício do Griffith, o mundo foi ficando cada vez mais nefasto, diferente do de Cristo, que após o seu sacrifício foi cada vez mais condenados ao decorrer dos séculos crimes bárbaros. Com isso sendo evidenciado pelo PhD em História da Universidade de Columbia, Thomas Woods, que isso é uma conquista do cristianismo, com em um de seus livros ele citando que no início do século IV a fome e a doença assolavam o exército do imperador Constantino. Pacômio, um soldado pagão, observava com assombro como muitos dos companheiros romanos ofereciam comida e assistência aos que precisavam de ajuda, socorrendo sem qualquer discriminação, cheio de curiosidade, querendo saber quem eram essas pessoas. Ele descobriu que eram os cristãos. Que religião era aquela que podiam inspirar tais atos de generosidade e humanidade, e começou a instituir-se na fé. E antes mesmo dele perceber, ele já estava se instituindo no caminho da conversão. Esse mesmo sentimento de assombro continuaram a suscitar obras de caridade católica através dos tempos. O próprio Voltaire, um dos maiores prolíficos propagandistas anticatólicos do século XIII, se mostrou respeitosamente admirado com o heróico espírito de sacrifício que animou tantos filhos da igreja. E com isso chegamos no arco da igreja pagã, que tem um dos finais mais belos de arco dos mangás, que presenciamos a ressurreição de Griffith. Quando falamos de referências presentes em obras atuais, elas são diretamente ou indiretamente influenciadas por símbolos. Os símbolos mais antigos presentes na humanidade são os astros, mais especificadamente o Sol, a Lua e o que reverbera mais estranheza, o eclipse.
Os astros e eventos astronômicos têm exercido uma grande influência sobre a humanidade ao longo da história, devido à observação do céu que desperta vários sentimentos, como admiração, reverência ou até mesmo medo e curiosidade, principalmente antigamente, que a gente não tinha nenhuma explicação do que era aquilo. Com o decorrer da história, levando as pessoas a atribuir significados e símbolos a esses fenômenos celestes. Nas artes, os astros e eventos astronômicos têm sido uma forte inspiração para inúmeras obras, servindo como metáforas para explorar temas como destino, mistério, beleza e transcendência. Com a expressão máxima do símbolo do Sol, que é o Deus vivo, que é também a encarnação do Logos na história, Jesus Cristo, com a auréola sendo a representação da associação com Deus. Com em Berserk, por ser um mundo com o mal materializado e como um conceito prevalente, o mangá substitui o símbolo do Sol pelo eclipse para representar essa associação com a divindade. Analogia não tão recorrente no mangá, mas que vez ou outra acontece. Com o eclipse sendo uma figura bem polissêmica, com essa figura normalmente sendo associada com um mau presságio, com em muitas culturas eles interpretando como algo né? Porque o sol tá passando de trás da lua e tá torando ela, tá ligado? Essa interpretação dos antigos pode ser à primeira vista muito estranho, mas faz muito sentido. Porque o sol é o valor máximo da masculinidade, aquele que expande e avança. Em contraponto, a lua é predominantemente feminino e infantil em algumas culturas. Enquanto objeto simbólico, a lua está ligada aos ciclos biológicos e todo o que é reino do vir a ser, as transformações biológicas, as mudanças de tamanho e forma da natureza elementar e etc. Por isso é bem perceptível como Kentaro Miura utiliza símbolos tão antigos e ricos em sua narrativa. Com isso, conseguimos perceber os símbolos que são análogos a outras religiões e culturas, principalmente com o cristianismo, com Jesus Cristo vindo à Terra como homem através de uma virgem, sendo de forma literal um humano, em completo oposto de Griffith, que veio de uma mulher impura, possuindo um corpo já existente. Com isso, os símbolos citados anteriormente se conectando agora nessa, com o Guts sendo o símbolo solar, por ser aquele que enfrenta os mares da escuridão, sendo o ápice da masculinidade. Filho de Guts, o hospedeiro de Griffith sendo um símbolo lunar, o Moonlight Boy afetando eventos da natureza e o que estará a vir. E o Griffith é o símbolo do eclipse por ser essa linha divisiva entre esses dois símbolos, por ter tanto em persona e aparência aspectos andrógenos, e por estar intrinsecamente ligado a ambos os símbolos, e por estar entrelaçado pela carne de Guts através de seu filho e dividir turnos com a lua. Com assim formando um paralelo com a Trindade bíblica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade é um conceito fundamental no cristianismo que define Deus como um ser único, existindo em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como um único ovo com três partes distintas, clara, gema e casca, mas que formam um todo. Com no próximo arco de Berserk temos Ganishka, o homem com o maior império, o mais forte exército, com uma riqueza e um reino próspero, um homem que teria de tudo para ter a felicidade. Com isso percebemos que todas as felicidades são imperfeitas. Nós como indivíduos temos o desejo da plena felicidade. Isso é óbvio, não importa o quão rico você seja, sempre vai querer mais prazer, mais sucesso, mais bens materiais. Mesmo se fosse lhe dado tudo, ainda não seria o suficiente para sustentar o seu desejo de ser plenamente feliz. Então, se existe esse desejo, necessariamente deve haver o objeto desejado. Se você tem fome, é porque existe alguma coisa que mate essa fome. Se você tem sede, deve haver algum lugar do mundo a água para matar essa sede. Se existe a visão que deseja enxergar, então deve haver luz para que isso seja possível. Se existe audição, deve haver som. Enfim, a natureza é muito bem ordenada, cada coisa no seu lugar, cada coisa com uma finalidade objetiva. Bom, seguindo o mesmo raciocínio, se o homem deseja a plena felicidade, deve haver alguma coisa que mate esse desejo. O problema é que se olharmos para o mundo, e nada parece preencher de forma satisfatória esse desejo dentro de nós. Então, esse algo só pode estar fora desse mundo, que seria Deus. E em Berserk, vamos exatamente a esse percurso. Um homem que almeja a felicidade, que não consegue de jeito nenhum e que só alcança a verdadeira quando ele se depara com Deus. Mesmo que tenha sido a primeira vez em sua vida que Ganishka tenha completado a verdadeira felicidade, ele foge, porque ele sabia que se aquela luz o tocasse, que todo o seu empenho teria sido em vão.
E para evitar sua queda, ele libera seu poder elemental, mas de nada adianta, o Griffith altera aquilo facilmente. Assustado, ele lembra do seu maior trunfo e adia a batalha. Isso se junta à sua massividade de apóstolos e simplesmente se torna o Apocalipse encarnado, que destrói qualquer ser com imensa facilidade. Menos o Griffith, é claro, que embarca até o centro daquele ser para acabar com ele, e presenciamos um painel fodástico, e lá está, Skull Knight para supostamente acabar com o Griffith, e temos um vislumbre fantástico do que é causalidade nessa cena, com o Zod pegando o Griffith supostamente desprevenido e fazendo um fucking corte no espaço-tempo. E simplesmente temos a cena que não aconteceu nada, ele simplesmente pega um corte do espaço-tempo com as mãos e simplesmente faz o que ele queria fazer, que era acabar com aquele monstro, e ele abre uma dimensão que dividia o mundo entre o humano e o fantástico. E aqui temos a cena de um deus que esteve nos dois mundos, com ele desfazendo completamente a separação entre o fantástico e o real, e trazendo igualdade para ambos os mundos, trazendo o sonho dos humanos à realidade, e formando a união entre os mundos, e formando seu reinado nesta revolução. E foi esse o vídeo, galera. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve, deixa um comentário aí dando uma opção de próximo vídeo, sei lá. Apoia aí, escreve alguma coisa. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui.